Bom dia, irmãos. Bom dia. Alegria estar de volta aqui. Domingo passado, pode assentar se quiser. Eu não estava aqui, eu estava lá no hospital. E foi bom estar no hospital, porque veio uma fisioterapeuta conversar comigo e aí ela... mas aí, o que você faz? O que eu faço? Eu sou pastor, sou um cristão. E pude testemunhar para ela. Eu não sei se ela está aqui hoje, prometeu que viria à igreja. A nossa fisioterapeuta está aqui? Não. Ok. Ela virá, eu tenho o contato dela. Muito obrigado, irmãos, você que orou por nós, você que intercedeu. Muito obrigado mesmo. Foi uma obstrução aqui no intestino, alguma coisa que eu comi e não deu certo. Mas uma alegria poder estar de volta aqui. Amém? Muito obrigado mesmo. E nós continuamos com Neemias. Lembra do Neemias? Aquele sujeito que saiu lá da Pérsia e veio reconstruir os muros de Jerusalém. E ele fez isso 52 dias. E ele reuniu o povo. No capítulo 8, lembra? Quando eles descobriram a palavra de Deus, Esdras começou a falar ali do púlpito. E o povo começou a dizer amém, amém, em voz alta. O povo realmente reconheceu, uau, como nós estamos longe de Deus. Hoje no capítulo 9, é um capítulo extenso, mas um capítulo tão bonito. Um capítulo que tem um culto. E nós vamos aprender nesse texto algumas coisas assim. Irmãos, eu estou tão empolgado com a Bíblia. Eu estava falando para a Orleusa. Gente, como a Bíblia é linda. Como a Bíblia tem uma riqueza que não dá para medir. Então, no capítulo 9, nós vamos ver esse culto. E é um capítulo que tem a maior oração da Bíblia. E então, eu não vou ler todo o texto, que é um pouco longo, mas eu quero ler pelo menos alguns versículos. Se você quiser, abra sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Neemias, que diz o seguinte: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelitas tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, que em alta voz clamavam ao seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias, conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louve ao Senhor o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Uau! Acho que o Neemias estava inspirado. Hoje, o nosso tema é o que eu devo fazer quando Deus fala. E dentro da história, a humanidade sempre tem essa questão, eu tenho. Quando eu olho para esse mundo que nós estamos vivendo, para essa bagunça, esse caos da minha geração, eu olho e eu fico, às vezes assim, Senhor, cadê o Senhor? Cadê a tua mão? O negócio está feio. Deus fala, e Deus fala à humanidade. E quando nós lemos a Bíblia e olhamos para a história, eu me lembro da geração de Noé, quando Deus falou àquela geração, por mais de 100 anos, até que eles não ouviram. Quando Deus fala, nós aprendemos na Bíblia que Deus espera a nossa obediência, que nós tenhamos fé de acreditar no que Ele disse. Aliás, eu vi um dia desse um teólogo explicando
que o pecado de Adão não foi desobediência. Foi não acreditar quando Deus disse para ele: você não come daquela árvore, porque o dia que você comer, você morre. Ele não acreditou no que Deus falou. Então, desde o começo, antes da queda, o nosso problema é a nossa fé. Eu acredito no que Deus fala ou não acredito no que Deus fala? Então, nesta manhã, quando Deus falar conosco, a expectativa de Deus é que ouçamos. Deus, logo lá no começo, capítulo 1 de Gênesis, diz o texto que havia um caos. Caos é desordem, é coisas que estão fora do lugar. As mulheres entendem bem isso, bagunça. Mas quando Deus falou ao caos, aquilo foi tomando ordem, as coisas foram se organizando. E Deus disse: haja. E Deus disse. E no final ainda diz: tudo era bom que Deus tinha feito. Então a palavra de Deus tem esse poder de reconstruir, de restaurar, de revitalizar, de nos dar um novo rumo, porque quando Deus fala, Deus quer orientar, Deus quer reorganizar, Deus quer trazer uma vida nova, uma revitalização, uma renovação, um avivamento. E é assim que a gente vê nesse capítulo. Por 6 horas eles se reuniram. Por 3 horas eles leram a lei do Senhor, seu Deus. Que coisa maravilhosa, lembra? Eles voltaram do exílio. Os que estavam ali tinham se misturado. E aqui eles separam um dia. O contexto é que no 24º dia, se a gente comparar o calendário judeu com o nosso, gregoriano, é provavelmente outubro, dia 24. Eles pararam, eles vinham do contexto que eles vinham, a celebração, nós vimos no capítulo 8, eles tinham feito a festa dos tabernáculos, Sukkot, que Deus falou para eles: olha, vocês pegam os seus filhos, armam uma tenda, não cobre, que aquele objetivo era de ensinar os filhos que Deus é que é a provisão de Israel. Uma maneira didática, não foi? Olha, essa é uma boa aí, viu, Márcia? Uma boa maneira didática. Deus falou: vocês fiquem olhando para o céu. Quando olharem para o céu, lembre-se que no deserto a provisão veio de Deus. Deus mandou uma nuvem de fogo, uma nuvem de fogo e também uma nuvem que durante o dia os protegia. E mandou pão. E eles queriam lembrar os filhos: olha, e esse é o contexto, eles estão terminando. Então eles resolvem parar nesse dia, no dia 24º, para ler a palavra. E eles fazem o maior culto, 6 horas. Por 3 horas eles pararam apenas para ler a palavra de Deus. E eles fazem uma coisa interessante que a gente vê aqui. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que o povo confessa seus pecados. Eles param, eles reconhecem, eles começam a jogar terra na cabeça, se cobrem de um pano de saco. Isso significa humilhação, significa nós estamos errados, porque eles começam a descobrir na Bíblia, na palavra de Deus, quão errado eles estavam, quão longe daquilo que Deus tinha determinado, especialmente para Abraão e para Moisés, quando Deus se revelou na Torá. Imagina, eles estão lá ouvindo, o homem então descobre: não adulterarás. Ele descobre que adultério é pecado. Não roubarás. Eles vão descobrindo verdades que vão incomodando. Então eles correm, confessam e começam a se humilhar perante o Senhor. Nossa, está tudo errado. Não dirás falso testemunho. Veja que eles tiveram diversas dificuldades para retomar. Não foi difícil, quer dizer, foi, nós vimos, reconstruir os muros. Mas agora passam 12 anos. Neemias está lutando agora para reedificar e restaurar a identidade de Israel. E eles caem aqui nesse culto e começam, a primeira coisa que eles fazem, eles reconhecem: nossa, nós estamos errados, a palavra de Deus é a verdade. Não há outra esperança, olha só como nós estamos longe da vontade de Deus. E diz o texto que os levitas estavam ali, ele dá os nomes, eram 12 ou 13 deles, que estavam ajudando, clamando, ajudando o povo a entender a palavra de Deus. Já tinha bridge groups naquela época. Os levitas dividiram ali entre eles, estavam compartilhando. E eles não tinham pressa, por 3 horas.
Eles deram prioridade a descobrir a palavra de Deus. E eles reconhecem, estamos longe daquilo que Deus determinou para nós. E começaram a ver as promessas. Se vocês forem fiéis, se vocês obedecerem, eu vou abençoar a tua geração, a próxima geração. E eles começaram a perceber que como nação, essa nação que Deus levantou, eles estavam longe da vontade de Deus. Por isso o caos estabelecido. E eles caem ali. O que eles fazem? Vem uma profunda tristeza. Arrependimento é isso. Uma tristeza profunda no coração. Tanto que tem gente que diz, aquele versículo, pastor, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Não, Deus não se arrependeu no sentido de que eu fiz e, caramba, pisei na bola. Deus não fez isso. O que Deus teve é uma profunda tristeza no coração, conforme a palavra hebraica. E é isso que esse povo também está tendo, uma tristeza profunda por descobrir que estão fora e longe da vontade de Deus. O que eles fazem? Eles se separam. Tiraram os estrangeiros, porque Deus falou para não se misturar. Povo de Deus é povo de Deus. Ímpio não anda com justo. Luz e trevas não têm comunhão. Eles se separam. Se separam, tiram os estrangeiros, ficam só eles perante o Senhor e eles confessam o Senhor. Separação. Essa é uma palavra de santificação. Naquele culto houve reconhecimento, porque a palavra de Deus foi pregada, houve arrependimento e houve também santificação. Houve humilhação perante o Senhor. Esse é um primeiro. Olha só que a gente quer aprender como é que faz um culto, esses são elementos que não podem faltar. Do versículo 1 até o 5. No segundo ponto, que eu quero que você preste atenção, é que há uma oração de confissão. É uma das orações mais longas da Bíblia. E é uma oração rica em material teológico. Tem gente que não gosta de teologia. Pastor, o negócio de teologia não é comigo, não. Opa, peraí. Você não entende o que é teologia. Teologia é o conhecimento de Deus. Agora, você quer misturar com conhecimento filosófico, ou com algumas heresias, ou determinados conhecimentos de Deus que não tem nada a ver com a palavra de Deus, aí sim, essa também eu não quero. Mas eu e você precisamos de uma teologia bíblica, ortodoxa, fundamentada na palavra de Deus. Teologia é conhecer Deus profundamente. E nesta oração de Neemias, nós vemos material rico. Ele fala da aliança de Deus com Israel, que Deus não se esqueceu. Deus tomou iniciativa, chamou Abraão, fez promessas para ele, disse, eu vou te dar um povo. Nessa aliança, Deus falou, vocês não têm terra, né, Abraão? Não, eu vou dar uma terra para vocês. Você não é uma nação? Você será uma grande nação. E tem mais, você vai ser uma nação, não só para viver para si, mas vai abençoar outros. E ele vai falando, e Neemias lembra disso. Nós estamos como escravos, cadê as alianças, Senhor, que o Senhor fez com Abraão? Ele lembra de Moisés, ele lembra da jornada que eles tiveram no deserto. Ele faz um apanhado histórico, ele recapitula a história, como Deus esteve presente na vida de Israel. E como está até hoje. A gente olha para Israel, fica com pena do Netanyahu. Mas o povinho teimoso, cabeça dura. Sabe por que Israel está sofrendo? Porque eles não fazem o que Deus falou. Deus falou, e quando vocês me desobedecerem, vão receber a punição. E a gente olha para Israel, mas nós temos os mesmos cacuetes, né? Sabe, mas não cumpre. Promete, mas não realiza. Mas nesta oração, Neemias faz uma recapitulação da história do povo, como Deus. E disse, olha, sabe por que nós somos cativos? Ficamos lá no cativo babilônica? Por desobediência. Nós não ouvimos Deus quando Ele disse, quando Ele falou. Queridos irmãos, lembra de Saul? Ele fez um culto. E ele sacrificou. Ele fez tudo certo. Só que Deus falou para ele, é melhor obedecer que sacrificar. Eu e você queremos fazer um grande culto, com muito barulho, muito gostoso. Eu gosto, louvor, tudo com perfeição. Mas o Senhor, isso agrada o Senhor? Agrada. Mas o que Deus quer é nossa obediência. É melhor obedecer que sacrificar. Como homem, você tem obedecido a palavra de Deus?
de ser o líder da sua casa, o sacerdote, aquele que toma iniciativa para orar, para buscar o Senhor? É você que acorda primeiro no domingo e fala, vamos para a igreja, para a casa do Senhor? Ou você tem que esperar a esposa te empurrar da cama? Alguma coisa não está certo aí, irmão. Você é líder, você tem que esse é o problema ali, olha. Neemias chama liderança espiritual. Quem está lá primeiro? Os levitas. Os líderes. Eles são chamados primeiros para poder compartilhar a palavra e poder ajudar o povo a orar, a confessar. Eu e você temos esse papel de influenciar outros para que eles possam chegar perto de Deus. Esse é o papel do sacerdote. Esse é o papel de você, marido. Esse é o papel da esposa, de ser uma apoiadora nessa missão. De estar presente também. Amém? Melhor obedecer que sacrificar. A outra coisa é o reconhecimento da graça. Ele diz, nós pecamos, nós erramos. Se você ler, é que não há tempo, mas é uma oração cumprida. Mas ele diz, mas o Senhor foi misericordioso. Mesmo quando lá no deserto, o povo preferiu adorar um bezerro de ouro. Mas o Senhor nos perdoou. Ele lembrou da graça de Deus. O Senhor, nós fomos desobedientes. O Senhor nos levou para a Babilônia, mas agora o Senhor nos trouxe de volta. Isso é graça de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Não importa qual foi a sua jornada, qual é o roteiro da sua vida, quantos pecados você cometeu, como você desobedeceu o Senhor te perdoa. O Senhor te ama. O Senhor quer resgatar, trazer você de volta. Essa possibilidade desse material teológico da oração de Neemias. A graça, Deus pode nos perdoar. Deus não nos retribui conforme o que nós fazemos. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Isso é importante, irmãos, eu lembrar. Uma terceira coisa que eu quero compartilhar com você, que Neemias, ele tem um compromisso. Ele faz uma confirmação da aliança. O Senhor tem uma aliança com o povo de Israel, Senhor. E ali naquele culto, Israel está ali representado. Os líderes, os sacerdotes, os governadores e os maridos que representam as famílias. Uma nação, irmãos, é feita por isso. Por homens que têm temor de Deus. Bem-aventurada nação, cujo Deus é o Senhor. Neemias tinha essa perspectiva. Trouxe os líderes, os sacerdotes, os maridos. Estão todos ali juntos. E ele diz, Senhor, nós estamos aqui humilhados. E nós queremos reafirmar que nós vamos te seguir. Porque se você vê o material da oração, Neemias fala que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus é sábio. Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas. Esse Deus poderoso, que coisa linda. Que esse Deus que pode, que tem poder, Ele pode trazer a bênção para a nossa vida, para o nosso país, para a nossa nação. Então eles falam uma aliança, eles reafirmam a aliança. Aliança, irmãos, é um contrato entre duas partes. Quando eu tenho uma responsabilidade, quando você vai alugar um apartamento, você tem que assinar a responsabilidade sua e o outro a responsabilidade deles. Isso é uma aliança. É o que Deus fez. Se você ler a aliança que Deus fez lá no Gênesis com Adão, depois, mais para frente, Deus faz uma aliança com Abraão, fez a aliança com Davi, e Deus sempre do lado dele tomando iniciativa e apresentando a misericórdia. Fez com Noé. Deus intervém na humanidade. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos aprender que o Deus da Bíblia, Ele é soberano, que Ele fala. Ele é a nossa provisão, irmãos. Quando eu olho para renovar o meu compromisso com Deus, eu olho na nossa história, eu olho para nós, olhe para a sua vida, olhe para a sua história.
Veja quantas intervenções divinas, como Deus te ajudou, te abençoou, te curou, te libertou, te dirigiu, te perdoou, te trouxe até aqui. Esse Deus, um dos materiais que Neemias coloca, que ele é o Deus da provisão. Eu me lembro de uma época em que essa é uma das histórias que está na minha cabeça, se um dia eu escrever um livro, essa história vai entrar ali. Nós tínhamos que pagar o aluguel. Nós viemos em 88 para os Estados Unidos, fomos estudar no Fuller, lá em Pasadena. Só que, se você olhar aí em 88, a inflação brasileira é 2.000%. O dólar subia de manhã, de tarde, de noite, ia subindo, assim, era de hora em hora. E nós ganhávamos uma fortuna de $400 que vinha do Brasil, da nossa igreja. O nosso aluguel era $600. A Orleusa teve que trabalhar esse período para eu poder estudar inglês, que era a condição de ir para a China, e também os nossos filhos, e tinha que pagar um aluguel. E o lugar já era a universidade que deu para nós aquele lugar, e nós tínhamos que pagar o aluguel. E a Orleusa nós temos por princípio, mas a Orleusa, ela não paga nada atrasado. Estava para vencer o aluguel, ela falou, olha, estamos com $200 e poucos na conta. Um amigo meu chegou do Brasil, filho de um missionário, que foi meu professor. Passa lá em casa que alguém mandou um envelope para você. Aí eu passei no sábado lá, pegamos o envelope, a Orleusa abriu, tinha 400 e alguma coisa. Sei que era a continha certa. Na segunda-feira a Orleusa vai lá em Pasadena, tem a freeway aqui embaixo, tem uma ponte. A Orleusa foi até o banco depositar para nós pagarmos o aluguel. No meio da ponte tem uma maluca, que a gente chamaria de uma homeless. E ela fala para a Orleusa, não confie homem, confie em Deus. E a Orleusa ficou assustada, pegou o cheque, saiu andando depressa. Chegou no banco, está na fila para depositar. Ela olha para trás, a mendiga lá dizendo, não confie homem, confie em Deus. A Orleusa se assustou depois, quando ela olhou para trás, não via mais a mulher. Quando a Orleusa me contou essa história, isso mostra provisão de Deus. Aquela mulher não era uma mendiga, o homeless, eu acho que era um anjo. Porque eu tinha uma proposta para ficar nos Estados Unidos. Eu ia ter um bom salário, green card. Eu ia voar de Los Angeles para aquela cidade, 400 milhas de táxi aéreo, tudo pago. E nós tínhamos que fazer uma decisão. Ficamos nos Estados Unidos ou vamos para a Ásia? E tinha essa proposta na mesa. Aquela mulher estava dizendo para nós, confie em Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Ir para a China? Então esquece green card, esquece táxi, avião privado, uma igreja maravilhosa, latina, esquece tudo isso. A minha vontade é a melhor. E nós, claro, experimentamos o cuidado de Deus. Nós fomos para a Ásia. A provisão, irmãos. É nesse momento que eu e você temos que fazer essa renovação de compromisso. É isso que Neemias está falando para aquele povo. Lembra, quem chegou até aqui? Provisão de Deus, provisão divina. Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Então o povo renovou um compromisso. Qual é o que a gente aprende aqui? Que eu e você precisamos nos submeter a Deus. A vontade de Deus é que nos submetamos a Ele e possamos obedecê-lo. O que eu e você temos feito da nossa agenda, da nossa vida. Um dos versículos que eu acho que eles aprenderam aqui, está lá em Deuteronômio 6,5. O chama. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Eu acho que esse versículo foi lido pelos levitas ali. Adorar somente a Deus. Paulo diz em Romanos que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deus não quer religiosidade, irmãos, formalidades. Na época de Isaías, o povo tinha um bom culto, era lindo, maravilhoso. O pessoal erguia as mãos e Deus falou, eu não quero olhar a mão de vocês, estão meladas de sangue. Eu não quero esse culto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus odeia hipocrisia, irmãos. Claro que nós vamos cantar bem e afinar, mas a adoração, eu aprendo lá naquele texto de Lucas, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, e ela diz, eu já adoro Deus. Jesus falou, não,
Você não adora a Deus. Olha o teu estilo de vida. Adoração. Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Irmãos, a verdadeira adoração é uma coisa que vem do coração para fora. É o nosso estilo de vida que diz quão adorador eu sou. Esse negócio de eu estar aqui não é performance. Não é a minha performance que faz diferença. É o meu coração quebrantado quando eu jogo terra na cabeça, pano, saco, me humilho. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quando eu piso na bola, irmãos, eu tenho que aprender ir para o irmão e dizer, eu pisei na bola. Às vezes a gente faz isso com um amigo, faz isso com o irmão, mas para mim é mais difícil quando eu piso na bola com o Leusa e falar, meu bem, me perdoa. Ela fala, de novo? Mas o meu coração está ali, eu sei que não era certo. Como é que está a sua vida com a tua esposa, com teu filho? Um domingo desse eu não vim aqui para o culto. Sabe por quê? Eu vou gastar esse tempo com meu filho. E ele já é grandão, mas ficar com ele. Como é que nós falamos? Como estão, irmãos, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É isso que Paulo quer. Lendo a história, porque eu oro que o Senhor nos traga avivamento. E esse livro me encoraja a buscar avivamento. Eu estava lendo a biografia de alguns avivalistas e eu vi entre eles um escocês, escocês, Roberto McCain, 1820, 30 por ali. Ele foi um dos grandes avivalistas, um grande pregador, mas ele morreu cedo, com 29 anos. Eu falei, por que esse cara morreu tão cedo? E ele é famoso por uma quote, uma frase que ele falou. Ele disse que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo para ele poder entregar a mensagem. Mas ele matou o cavalo. Agora ele está dizendo, não tenho como entregar a mensagem. Quem era o cavalo? Ele diz, o cavalo era ele mesmo. O que ele fez com o corpo dele, com o tempo dele, terminou trazendo agora uma doença. Ele pegou uma febre, tifoide, e ele terminou falecendo. Mas ele deixou essa frase, que hoje de manhã eu quero que você pense. Deus te deu uma mensagem. Deus te deu talento, te deu habilidades, skills, recursos, dinheiro, tempo, emprego, propriedade. Deus tem nos abençoado. Nós somos esse cavalo. Você está cuidando bem do cavalo ou está destruindo esse cavalo? É um desafio, irmãos, porque senão você vai chegar como esse jovem. Deus tinha promessa para ele? Tinha. A Bíblia diz que nós temos que ter pelo menos 70 anos. E ele morreu aos 29 anos. O que você está fazendo com o seu corpo? Jovem, o que você está fazendo com o seu corpo e com o seu tempo? Será que você está matando o cavalo? Esse é o desafio de Neemias, de trazer o povo. Os levitas, olha só, os levitas, irmãos, estavam entre o povo ali dizendo, vamos ajudando eles a se confessarem. Como é que se confessa? Aliás, a palavra confessar, lembra disso? No grego é homologel. Homo quer dizer igual. Na verdade, essa palavra significa, quando Neemias e os levitas estão entre o povo ali, eles estão fazendo um reconhecimento. Eles estão dizendo, Deus está certo, eu estou errado. Confessar é você concordar com Deus. Dizer, Deus, eu pisei na bola. Senhor, eu errei. A palavra pecado significa errar o alvo. Deus tem um alvo para você e você erra. Por desobediência, por orgulho, por narcisismo, por egoísmo, por andar na carne, por não depender de Deus, da graça dele, para você poder ter uma vida santa, separada. Você precisa reconhecer, Senhor, eu não consigo por mim mesmo. Eu preciso da tua graça na minha vida. Eu preciso concordar com Deus com isso. O Senhor está certo, Senhor. Que tal você parar um pouquinho na sua vida, irmão, e dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Amém. Será, irmãos, que nesta manhã, Neemias, ele termina esse capítulo, sabe como? Fazendo um pacto.
E sabe o que ele faz? Agora ele fala: eu não quero mais ouvir você falando amém. Agora eu quero que você assine embaixo. Ele pega um documento e diz: você está realmente se comprometendo com Deus? Que vocês vão seguir o Senhor? Que vão honrar a aliança com Ele? Que vão ouvir a sua palavra? Vem aqui e assina. Tem todos. Chamou os líderes, o pessoal, e eles tiveram que assinar. Fizeram um pacto. Em 1974 houve uma reunião na Suíça. Todos os evangélicos do mundo se encontraram ali. E ali, depois de ficar por mais de uma semana, o Billy Graham falou aos líderes. Tinha representantes do mundo todo, os cristãos desta geração. Inclusive John Stott estava lá, um pastor britânico. E eles escreveram um pacto. Eu, no Brasil, participei desta extensão e eu escrevi no pacto. Eu assinei o pacto. Eu quero, encerrando aqui, ler alguns itens, depois eu posso colocar no boletim da igreja. Pacto que aquele povo, eles disseram: como cristãos dessa geração, nos comprometemos em propósito de Deus. Reconhecemos o propósito de Deus em convocar seu povo de todas as nações para a unidade em Cristo e para o envio deles ao mundo como suas testemunhas. Sobre a Bíblia, autoridade e poder da Bíblia, nós nos comprometemos e afirmamos a inspiração divina, verdade e autoridade das Escrituras em sua totalidade. O Evangelho deve ser proclamado fielmente com base na palavra de Deus. São 14 itens, eu separei alguns aqui para ler. Este outro, unicidade e universidade de Cristo. Acreditamos na singularidade de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Tem um aqui que eu quero terminar, o 8. Urgência da tarefa do Evangelho. Há uma necessidade urgente de evangelizar o mundo. Reafirmamos nosso compromisso com a tarefa de proclamar o Evangelho a todas as pessoas, indivíduos e nações. São 14 itens, eu vou pôr depois. Mas qual é o pacto? O que você vai dizer hoje para Deus? Você precisa, nesta manhã, pensar: Deus, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? E você assinar embaixo. Eu não vou trazer nenhum documento para você. O bom, irmãos, do nosso tempo é que uma das promessas da aliança de Abraão, ela se estendeu a Jesus. Aquela promessa era só para os judeus, mas Deus enviou o Messias, o Cristo, que as promessas dele são para todos. Para mim, para você, não importa se você é judeu, gentil, brasileiro, americano, japonês, chinês. A promessa de graça, de salvação, de perdão e convite para servir estende-se a você. Tudo o que você precisa fazer é o seguinte: Senhor, baseado na tua graça, eu me comprometo em te seguir, em te servir, em te adorar, Senhor. Não só com a minha boca, mas com o meu estilo de vida. Amém? Irmãos, vamos orar. Pare um pouquinho nesta manhã. Por favor, leia o capítulo 9 de Neemias em casa. O que eu vou fazer quando Deus falar? Eu vou ouvir e vou obedecer. E isso eu faço pela fé. Senhor, eu creio nas tuas promessas, no que o Senhor falou. Nesta manhã, se você está longe, volte-se para o Senhor. Deus te ama, Deus tem um plano para você. Ele quer revitalizar, revigorar a sua vida, revitalizar a sua família, curar você e te dar a libertação.